Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais esse momento de estudo da palavra do nosso Deus. Hoje, 7 de setembro de 2022, onde nós comemoramos há 200 anos aí, proclamação da República, e vamos dar, portanto, aqui nesse dia, nessa data tão importante, continuidade aos nossos estudos de quarta-feiras, às quartas-feiras. Hoje nós tínhamos a pretensão de ter um momento aqui reservado para orarmos pela nossa pátria, mas como a igreja não compareceu, nós estamos em um número bem reduzido aqui, então mas mesmo assim não teremos esse momento. Nós oramos bastante aqui na segunda-feira, a reunião de oração pela nossa pátria, mas mesmo assim teremos uma oração pela nossa pátria através do nosso irmão presbítero Luiz, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por esse dia, mais um que o Senhor fez e preparou para que passássemos por ele, ó Pai. E agora aqui na Tua casa de oração, nós rendemos graças a Ti por todo o bem que o Senhor tem feito à Tua igreja e a cada um de nós. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Em nome santo de Jesus, colocamos a nossa pátria no Seu altar de graça, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja abençoando o nosso povo, abençoando os governantes. Teremos eleições daqui a alguns dias. Pedimos que o Senhor esteja, ó Pai, preparando pessoas, homens e mulheres que serão eleitos, que tenham um coração voltado para Ti, voltado para o povo. Eles serão eleitos pelo povo, mas sabemos que o Senhor é quem os coloca e quem os tira. O nosso pedido é que o Senhor esteja abençoando essas pessoas e especialmente abençoando o nosso país, que haja educação, que haja saúde, ó Pai, que haja segurança, e pedimos, olha por cada um de nós. Nós oramos a Ti, ó Pai, gratos pelo privilégio também de podermos estudar a Tua palavra. Abençoa o reverendo Eliseu, cada um de nós que aqui estamos, aqueles que estarão também assistindo pela internet e ouvindo a mensagem. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos ajude. Mas nesse dia tão especial de independência do Brasil, 200 anos, esteja nos abençoando, esteja guardando esse país, esteja direcionando. Seja, Senhor, aquele que dirige o presidente como o Senhor sempre fez. Continua a fazer isso. Não permita que o mal venha acontecer com o seu povo. Cuida de cada um de nós. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós iremos dar continuidade ao nosso estudo. O Senhor reina, baseado nos Salmos 93 até o 100. Nós veremos hoje a parte 2. Semana passada nós já estudamos a primeira parte desse assunto e hoje nós daremos assim continuidade. O Rei celebrado. O Rei celebrado. Então, os próximos salmos aqui dedicam-se à promoção da adoração e louvor ao Rei. E aí nós começamos aqui a partir do Salmo 95, e esse Salmo ele se dirige ao povo de Deus, e o 96 a todas as nações. Então nós vemos o quanto é abrangente esse assunto com relação a Deus, nosso Deus reinando. O mesmo sentido também é encontrado no Salmo 98. E aí nós veremos aqui, em relação a esse tópico, o Rei celebrado, primeiro ponto que nós vemos aqui, primeiro aspecto, o louvor do povo de Deus. O louvor do povo de Deus. E aí eu peço que os irmãos abram comigo no Salmo 95, ele chama o povo a sair em festa glorificando o nome de Deus. Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez.
obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então nós temos aqui o Salmo 95. As razões para o louvor a Deus são apontadas aqui. Ele é o grande Deus e o grande Rei que está acima de todos os deuses. Sob seu controle estão as profundezas da terra, as alturas do monte, o mar, o continente, tudo está voltado para Deus. Melhor dizendo, Deus está acima de todas essas coisas. Deus está acima de tudo. Quando nós falamos aqui o Salmo 95 chamando o povo a sair em festa glorificando a Deus, a figura é a de uma população, de uma cidade saindo para encontrar-se com o seu rei, quando este volta vitorioso do campo de batalha. O arauto anuncia a chegada do rei e convoca os seus súditos para celebrar a sua vitória. É usada essa figura aqui para mostrar a grandeza de Deus como rei. E nós acabamos de ver que sob o seu controle, o controle dele, estão as profundezas da terra, as alturas dos montes, o mar e os continentes. E aí o salmista aqui, reconhecendo a posse de Deus sobre todas as coisas, nos inclui entre as propriedades de Deus. Ele vai fazer exatamente isso, vai mostrar que Deus nos criou, Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo, porque Ele nos pastoreia, nós somos as ovelhas que estão em suas mãos. Nós pertencemos ao Senhor, e aí nós temos alguns textos que podem nos ajudar numa compreensão mais clara disso. João 10, versículos 2 a 4, o versículo 14 e também os versículos 27 a 29. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, nós temos aqui também, no Evangelho de João, essa figura do pastor que cuida, que pastoreia as ovelhas, que tem as ovelhas em suas benditas mãos. Que bênção nós podemos ter essa certeza. Por isso que o povo de Deus deve adorá-lo, se prostrar diante dele em plena adoração. Continuando aqui, meus irmãos, conforme podem ver aí no próximo slide, ainda falando a respeito do rei celebrado, o salmista quer que reconheçamos, que o povo de Deus reconheça a soberania de Deus e que se sujeite a Ele em adoração. Esse é o objetivo. Ao ouvir a voz de Deus, não podemos endurecer o coração, não podemos dar as costas para Deus. O salmista aqui está falando para o povo de Deus daquela época, mas essas palavras servem para nós hoje também, que somos povo de Deus. E aí nós olhamos inclusive para as palavras do profeta Isaías: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim.
O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram as costas. O contexto aqui que Isaías está falando, quando o povo de Israel tinha voltado as costas para o Senhor. Mas nós não devemos fazer isso. Não devemos endurecer o coração. Nós temos o Salmo deixa isso claro, nós temos esse mau exemplo aqui retratado pelo profeta, e algo que nós não devemos seguir, que deve estar bem longe, atitudes que devem estar bem longe de nós. As consequências dessa atitude de dar as costas para Deus são terríveis. Por isso aqui há nesse salmo referência a Meribá e Massá. Meribá e Massá. Quando Israel questionou a presença do Senhor no deserto, mesmo Deus tendo libertado o povo do Egito, está conduzindo o povo pelo deserto, mas o povo começa a questionar a Deus, coração endurecido, dando as costas para o Senhor. E por causa desses episódios, até mesmo Moisés e Arão foram proibidos de entrar na terra prometida. Triste. Por causa da dureza do coração do povo. Aquela geração irritou a Deus por conta da sua incredulidade. Eles viram muitas demonstrações do poder de Deus, por isso foram punidos com a peregrinação de 40 anos no deserto, até que todos os adultos daquela geração morressem. Aquele povo não pôde entrar na terra prometida por conta disso, por conta da dureza do coração. Na carta aos Hebreus, esse mesmo episódio foi tratado e o escritor usou para demonstrar que ainda há um descanso para o povo de Deus, um descanso do qual só tomaremos parte se atendermos à convocação desse salmo. Os irmãos depois podem ler com calma lá em Hebreus 3, versículo 7, até o capítulo 4, versículo 16, para compreender melhor o que o autor está dizendo ali. Continuando aqui, meus irmãos, ainda falando sobre o rei celebrado, o segundo aspecto aí, o louvor das nações. O louvor das nações. A perspectiva do Salmo 95 está reservada ao povo de Deus. Só lembrando, o nosso contexto aqui do Salmo, desde o Salmo 93 até o 100, é mostrar o reinado de Deus. Mostrar Deus como rei. Mas aqui no Salmo 95 nós vemos a perspectiva do Salmo está reservada ao povo de Deus. Mas quando nós chegamos lá no Salmo 96, todas as nações recebem o imperativo de louvar a Deus. Todos devem louvar a Deus, todos devem reconhecer Deus como rei, como aquele que reina. E eu peço que os irmãos abram, por favor, no Salmo 96, nos diz o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai a todas as terras, prestem bem atenção, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, julga os povos com equidade.
Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozije-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então, meus irmãos, a abertura desse salmo, ela já possui 6 imperativos dirigidos às nações. Continuando aqui, nos versículos 7 a 10, temos mais 8. Esse é o tom principal do salmo. Imperativos, ordens para que se louve ao Senhor. Diante da autoridade do Senhor, em todas as nações as pessoas têm o dever, a obrigação de cantar ao Senhor, de proclamar a sua salvação, de anunciar a sua glória e as suas maravilhas. Ele é mais temível do que todos os deuses dos povos. Eles não são nada, são apenas ídolos, não passam de ídolos, não servem para nada, para absolutamente nada. Mas o Senhor, Ele é o Criador dos céus, Ele é rico em glória, majestade, força e formosura. Nós estamos aqui com esse estudo, ele abrange vários salmos, nós estamos passando rapidamente aqui por estes salmos, mas eu queria te desafiar aí na sua devocional, que você depois leia com mais calma cada um desses salmos, a partir desse estudo que nós estamos tendo aqui, para que você possa ter uma compreensão melhor e possa assim perceber ainda mais o quanto Deus é maravilhoso, esse Deus que reina e que é digno de todo o louvor. Ainda falando sobre o rei celebrado, deve ser afirmado a todos os povos que Deus reina, não apenas sobre Israel, aqui o contexto em que os salmos foram escritos, mas sobre todas as nações. Ele é rei de todas as nações, e que a sua soberania está baseada no fato de que ele não é qualquer Deus, ele é o Criador, ele é o sustentador, e ele é o juiz de todo o mundo, de toda a terra, de todo o universo. Esse salmo trata a respeito da resposta dada pelas nações a esse imperativo, mas registra também a alegria de toda a criação. Eu estarei lendo aqui um texto que tem tudo a ver com esse assunto, lá em Romanos 8, 19 a 22, que nos diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Para nós, o Salmo implica no desafio de proclamar o Evangelho para todas as nações. Não podemos pensar nesse Salmo sendo escrito apenas para o povo de Israel, mas entendendo que as ordens, o imperativo de proclamar o Evangelho é para nós também, tanto que Jesus vai dizer isso também aos seus discípulos ali, um pouco antes de retornar para Deus. Jesus, aproximando-se, lhes falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Da mesma forma que Deus está mostrando aqui que Ele reina e que deve ser louvado, deve ser anunciado,
Jesus também mostrando que ele reina e que ele está com o seu povo e que o nome dele precisa ser proclamado. E o nosso desafio também é convocar as pessoas a abandonarem seus falsos deuses e sujeitarem-se à soberania de Deus. E nós vemos isso claro ali no livro de Atos também, Atos 17, 29 a 31. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui são palavras do apóstolo Paulo, pregando, ressaltando a importância das pessoas olharem para Jesus, olharem para Deus. Continuando aqui, meus irmãos, agora nós temos mais um aspecto importante para tratarmos, olhando para estes salmos, a respeito de Deus, do Deus que reina, o Rei presente. O Rei presente. E o Salmo 97, ele é o ponto alto dessa série. Se os irmãos olharem aí no Salmo 97, ele vai trazer lições preciosas. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome, os inimigos em redor. Os relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da sua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Ao seu santo nome. A cada salmo que nós vamos lendo aqui, vamos percebendo a preciosidade que é esse assunto. A grandeza de Deus, a majestade de Deus, o reinado de Deus. E continuando aqui, esse salmo ele descreve a chegada de Deus para manifestar o seu reino. Até o versículo 6 ele descreve a manifestação visível de Deus, como aquela de Êxodo 19, 16 a 20, que diz o seguinte: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhes respondia do trovão. Descendo o Senhor para o monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o monte, e Moisés subiu. Se você quer entender um pouco do contexto aqui de Êxodo 19, é só você dar uma olhada na última aula
que eu dei aqui da escola dominical, e também participar da próxima, no domingo, que nós estamos tratando justamente desse capítulo 19. Perceber o que significa estar perante Deus, estar na presença de Deus, pessoas tão significantes, nós seres humanos tão pequenos diante de um Deus tão majestoso, tão glorioso. Imagens de terror da glória de Deus são aqui mescladas com os atributos do seu reino: justiça, juízo e vitória sobre os inimigos. Para o ímpio, essa visão causa confusão e lamento, assim como João, escrevendo Apocalipse, diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Essas palavras foi o próprio Jesus que disse para João, através de uma visão. O termo confusão, muito usado nos Salmos, indica a decepção de alguém quando percebe que aquilo que ele acreditava não era verdade. E aí nós podemos continuar a respeito desse assunto ainda. Para o povo de Deus, para aquele que reconhece o Rei presente, a sua vinda significa alegria em louvar ao Senhor pela sua justiça e sua soberania sobre toda a terra e sobre todos os deuses. Se os irmãos olharem novamente os versículos 8 e 9, Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor, pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre a toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Para o povo de Deus, a presença de Deus significa alegria, faz com que esse povo queira louvá-lo, glorificá-lo. O fato é que quando nós amamos o Senhor, somos guardados por Ele, livrados dos ímpios e cobertos de luz e de alegria. São esses os frutos do reino do nosso bendito Deus. Quando cremos em sua soberania, todas essas coisas alegram e tranquilizam o nosso coração. Mas como é que eu posso ficar tranquilo sabendo que Deus é tão glorioso? Porque eu sei que eu pertenço, que eu pertenço ao seu reino, que eu sou ovelha pastoreada por Ele. É diferente. A grandeza de Deus, a majestade de Deus, o reinado de Deus para nós significa alegria. Não significa medo, confusão, como é para aqueles que não o conhecem, não querem saber de Deus. Somos animados por sua companhia todos os dias até a consumação dos séculos. Não tem como não olharmos para esse salmo e aplicá-lo a Jesus, o Deus conosco e aquele que estará conosco por todo sempre. E aí nós chegamos ao Salmo 98, e esse salmo ordena a celebração do Senhor por causa de seus atos gloriosos no exercício de sua misericórdia para com o seu povo. Acompanhe comigo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor faz notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai, cantai louvores. Cantai com harpas louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam.
os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Essa foi a primeira vez que o nome de Israel foi mencionado aqui no livro 4, que vai dos Salmos 90 até o Salmo 106. A importância do povo de Deus. Continuando aqui, meus irmãos, nós ainda, um próximo aspecto aqui, os instrumentos do rei. Os instrumentos do rei. E aí nós chegamos no Salmo 99, ele completa essa série e introduz uma última característica do reino de Deus. Este salmo, ele ensina que Deus se utiliza de instrumentos terrenos para exercer a sua soberania. As características e exigências de Deus em seu reinado são relembradas até o versículo 5. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu grande nome, teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exultai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Então, no versículo 6, são citados 3 importantes personagens da história de Israel: Moisés e Arão, seus primeiros sacerdotes, e Samuel, classificado como um daqueles que invocavam o Senhor, ao que tudo indica uma referência a ele como profeta. Versículo 6 nos diz: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Esses homens, eles desfrutavam da comunhão com Deus e foram instrumentos da sua vontade. Antes de Davi nascer, quando Israel ainda não tinha um rei, esses servos de Deus foram instrumentos de Deus, serviram ao Senhor, desfrutaram de comunhão com o Senhor. Em todo o tempo Deus reinava, falava com seus servos, usava pessoas na proclamação da tua palavra, da sua palavra também. Eles eram instrumentos do rei. O relacionamento entre eles e Deus é descrito de uma forma muito direta. Eles falavam e Deus os ouvia. Deus lhes falava e eles obedeciam aos seus mandamentos e às suas leis. Eram pecadores. Por isso precisaram ser repreendidos algumas vezes, mas também foram perdoados por Deus. Eles viveram num tempo em que Israel não tinha rei humano, mas mesmo assim conseguiram cultivar um relacionamento genuíno, verdadeiro, com o Rei dos Reis. Com o Rei dos Reis. Que preciosidade isso, meus irmãos. Depois do exílio, embora Israel não tivesse mais um rei ungido por Deus, ainda tinha os sacerdotes e os profetas. E os irmãos podem acompanhar isso nos livros que são conhecidos como pós-exílicos, inclusive o último livro da Bíblia ali, Malaquias. E por meio dos profetas, dos sacerdotes,
Deus comunicava a sua vontade ao povo e ao mesmo tempo também ouvia as suas orações, corrigia e perdoava os seus pecados. Portanto, era possível cultivar um relacionamento abençoado por Deus, mesmo fora do período em que havia reis, que havia a monarquia de Israel, porque na verdade Deus sempre reinou. Inclusive quando o povo foi pedir um rei, a palavra de Deus foi o seguinte: pediu um rei, foram falar com Samuel querendo um rei para Israel, e a palavra de Deus é que ele já reinava sobre o povo. Os outros povos tinham os reis humanos, mas Deus reinava sobre o seu povo escolhido de Israel. Sempre reinou. É esse relacionamento entre Deus e o seu povo que é celebrado no Salmo 100. Por isso que o nosso estudo aqui finaliza no Salmo 100, de uma forma extraordinária, falando do relacionamento do rei que é celebrado. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. E aqui cabe recordarmos um pouquinho do que nós temos estudado aqui. O Senhor reina, lembrando que nos salmos anteriores, há um certo questionamento diante de tantas dificuldades para o povo de Israel. Parecia que Deus estava distante, mas nesses salmos aqui nós percebemos, e os salmistas procuram deixar claro que Deus reina, que o Senhor reina sobre o seu povo. Nos Salmos 93 e 94 fica muito claro o reinado de Deus. O Senhor reina. E aí, além de reinar, principalmente ali no Salmo 94, fica claro que o Senhor é o juiz de toda a terra. E aí nós chegamos nos Salmos 95, e fica claro que o rei merece ser celebrado. O povo de Deus deve louvar a ele. E aí finalmente nós chegamos ainda no Salmo 96, que vai nos demonstrar que não só o povo deve louvá-lo, mas que ele deve ser proclamado entre todas as nações, e que todos os povos têm o dever, todas as nações têm o dever de louvar a Deus, de louvar o Senhor. E aí nós chegamos no Salmo 97, onde fica claro que o rei está presente, que ele está reinando, ele reina sobre o seu povo. Para os ímpios, isso é terrível, para aqueles que não creem em Deus, mas para o povo de Deus, isso é maravilhoso. Significa que o povo de Deus, a presença desse rei, significa que o povo está protegido, está cuidado, está guardado, está desfrutando de comunhão com o Senhor. E por isso no Salmo 98 é dito que esse povo precisa celebrar o Senhor, porque Ele tem atos gloriosos, misericordiosos. Por isso Ele é digno de toda celebração, todo louvor. E aí nós chegamos no Salmo 99, onde é falada sobre os instrumentos do rei.
E finalmente, nós chegamos aqui no Salmo 100, onde mostra o relacionamento de Deus e do seu povo sendo celebrado. Relacionamento íntimo, perfeito, que mostra também a questão dos atos, de estar na presença de Deus, louvando a Deus com alegria, tendo um relacionamento de celebração perante Deus. Meus irmãos, trata-se de um conteúdo muito longo, e nós aqui falamos apenas um pouco, trouxemos apenas algumas pequenas lições a respeito destes salmos. Mas eu quero concluir, já trouxemos algumas aplicações e podemos trazer mais algumas aqui. Essa sequência de salmos que nós vimos, ela expõe ou declara o governo real e soberano de Deus sobre todo o mundo, sobre todas as nações, sobre tudo e sobre todos. Neste salmo somos instados, convocados a reconhecer que a justiça de Deus condenará os ímpios, aqueles que não querem saber de Deus, mas ao mesmo tempo libertará o povo de Deus. Por isso todos devem adorá-lo e louvá-lo. Os seus atributos, as qualidades de Deus, comprovam que o seu reino é incontestável. Não só o reino, como o poder, a glória, tudo pertence a Deus para todo sempre. E aí temos essa responsabilidade. Uma vez que nós desfrutamos da bondade, da misericórdia e da fidelidade de Deus, nós temos responsabilidades de reconhecer essa soberania. E isso significa ter uma vida condizente com a sua santidade e respeito, reverência aos seus mandamentos. Significa temer o seu reto juízo, atender a convocação para glorificar a Deus, cultivar um relacionamento espiritual por meio dos instrumentos destinados por Deus para esse serviço. E a pergunta que fica para nós é: temos feito isso? Temos feito isso? E eu queria dizer ainda o seguinte: nós estamos comemorando, falando dos 200 anos aqui do proclamação do Brasil, da independência, e nós estamos aí em um ano de eleição, mas a palavra que eu queria deixar para nós: independente do que aconteça na nossa pátria, Deus reina. Ele reina sobre todas as nações, e Ele reina inclusive sobre a nossa própria pátria. E Ele reina acima de tudo sobre o seu povo. Deus está acima de qualquer reinado, de qualquer poder que esse mundo tenha. E nós podemos desfrutar da certeza de que Ele reina e de que Jesus reina para todo sempre sobre a igreja, sobre o seu povo. E nós podemos desfrutar desse reinado hoje, e é um reinado eterno, não se limita apenas a essa vida. Que nós possamos, portanto, temer a Deus, reverenciá-lo, obedecer à sua convocação, exaltá-los, cultivar um relacionamento espiritual com Ele, e ao mesmo tempo proclamar esse reinado para as demais pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar agora o hino
Peço que os irmãos cantem e façam desse hino a sua oração nesse momento. Hino 376, intercessão pela pátria. Cantemos. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos interna paz, governo bom, capaz de dar que satisfaz sorte feliz. Confiamos só em Ti, vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o Teu mandar, por justas leis. Ao presidente, a Deus, inspira lá dos céus o Teu temor, que possa bem cumprir o Seu mandato e ouvir, e todo o povo aqui leal louvor. A nossa pátria tem sustento e todo bem de Ti, Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faz viver, como convém viver em mútuo amor. Do crime rebelião, concede a proteção que é divinal. Guarda-nos, vem, Senhor, de guerras e terror, ser nosso defensor, desvia o mal. Poder supremo tens, prepara os altos reis da salvação. Brilha benigna luz e o Teu favor produz. Reina o Senhor Jesus sobre a nação. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso bondoso Deus, agradecemos pelo estudo da Tua Palavra, que tudo fique gravado em nossas mentes e corações, possamos colocar o aprendizado em prática em nossas vidas. E que nós, como Teu povo, possamos sempre reconhecer e descansar na certeza de que o Senhor é Rei, de que o Senhor reina, mas que essa certeza, ó Pai, essa convicção também possa fazer com que busquemos o Senhor, com que reverenciemos o Teu nome, reconhecendo as nossas responsabilidades de viver debaixo do Teu reinado. E que também possamos assim, ó Pai, proclamar o Teu nome entre as nações,
proclamar que o Senhor reina sobre nós, que o Senhor reina sobre todos e que o Senhor é digno de todo louvor, que todos têm o dever de louvar, de glorificar o teu santo nome, ó Deus. Que o teu nome seja sempre glorificado e exaltado, que nós, o teu povo, não estejamos olhando para os poderes desse mundo, mas para o Senhor, pois o Senhor é aquele que levanta governos, reis poderosos, e é aquele também que os retira. Ajuda-nos, ó Pai, a tua igreja, para que venhamos refletir a comunhão com o Rei do Universo, com o Rei Eterno, com aquele que reina sobre nós e em nós para todo sempre. Graças te damos por isso. O Senhor reina sobre as nossas vidas por causa da tua graça e da tua misericórdia. No nome de Jesus aqui oramos. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que estão presentes aqui no templo e aqueles também que nos acompanham pela internet. Deus abençoe a todos. Grande abraço.